E aí galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Então, gente, como vocês já viram aí o tema, né? Princípios para o namoro cristão. Meu vídeo tá chique agora, tô até com uma propaganda aqui, ao vivo. Chegou na hora, tá aqui rolando a propaganda. Pera aí, gente, que vai acabar já já. Tá indo embora já, tá indo embora. Tá quase não. Ok, então vamos lá. Eu tenho um artigo aqui, praticamente um estudo, né, a se fazer, a se meditar com relação aos princípios para o namoro cristão. E aí, eu vou estar lendo aqui com vocês, quer dizer, para vocês, vou estar compartilhando ele, né? E aí a gente vai estar vendo essa primeira parte, no caso, né? Esse primeiro vídeo desse estudo, né? Dessa meditação com relação a esses princípios para o namoro cristão. Então vamos nessa. Namorar, todo jovem quer, né? Você quer namorar, né? Beleza, então. Mas como fica os princípios de Deus no namoro cristão? Como é que fica, hein? Ó, o senhor tá de olho, viu? Como devem se comportar, ó, agir e continuar o namoro dentro das bênçãos de Deus. O namoro cristão é uma preparação, ok? Um período extremamente importante na vida de dois jovens cristãos e de muitas responsabilidades. Representa um período de transição entre dois jovens ou adultos, um homem e uma mulher crentes no Senhor Jesus Cristo, sendo que ambos devem ter um bom nível de maturidade. Ambos mantêm um bom ritmo de comunicação, sendo através deste relacionamento orientados e preparados por Deus para um futuro casamento. Namoro cristão deve sempre visar o casamento. Um namoro que não tem como alvo um futuro casamento sequer deve ser iniciado. Embora o desejo seja que ambos se tornem íntimos em seu relacionamento, isso não quer dizer liberdade no aspecto físico e muito menos liberdade sexual entre o casal de namorados. A relação sexual está destinada a ser desfrutada apenas entre pessoas devidamente casadas. E aí, vamos ver alguns textos sobre essa questão aqui, né? Primeiramente, vamos abrir em Hebreus capítulo 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Vamos ver outro texto que se encontra lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos ver outro texto. Esse texto aqui, ele se encontra lá em Cantares de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos, eu me perdi um pouquinho, capítulo 4, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Vamos para outro texto aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eita, que nós vai lá para o Novo Testamento. Vamos dar uma carreirinha aqui, que é para o vídeo não ficar longo demais. Capítulo 4, versículo 3 e 5, que diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Um outro texto se encontra em Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, que diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Um outro texto é 1 Coríntios 6. Tá. Eu pensei que era o número 50 ali, do versículo 15 até o 50. Mas é 1 Coríntios capítulo 6,
do versículo 15 até o versículo 20. Diz assim: Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E um próximo texto é 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. Vamos lá, rapidinho. Diz assim: Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. E um último texto é 2 Timóteo 2, 22. A palavra do Senhor diz assim: Fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, como aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. E aí, continuando aqui, o nosso estudo, a nossa meditação, o nosso dos princípios, né, para o namoro cristão, diz assim: Este é um período de conhecimento mútuo, conhecimento da alma, do coração, nunca do físico um do outro. O aspecto físico está destinado para depois do casamento. Portanto, exige disciplina própria, vigilância constante. É um tempo onde se obtém oportunidade de duas personalidades diferentes se harmonizarem, conhecerem um ao outro. Sacou? Segura a ideia, conhecer uma outra, entendeu? Sempre, tá? Só se conhecer, entendeu? Não é só as mãos boas ali, ligar os olhares, os pensamentos, e você não soca, aí no Jesus, repreende, usa fora, e não faz isso, entendeu? Pega a visão, cara. Fica menina. Então, continuando aqui. Comunhão espiritual é fator primordial. Olha só, gente, isso aqui não posso faltar. Lembre-se que quanto mais próximo cada um estiver de Deus, Abba, chega, mais próximo estarão um do outro. Entendeu? Pegou essa cara? Sabe como é que é, né? Mais próximo do pai, mais próximo um do outro. Sacou? Amizade com o Senhor, intimidade, santidade, vai na comunhão ali com o Senhor, entendeu? E aí, ó, pureza vem, entendeu? Verdade vem, o aperfeiçoamento do caráter vem, a sua mentalidade começa a ser santificada, ela começa a ser edificada nos princípios e valores do Senhor. E aí, quando a outra pessoa vier, você tá ligado como é que é o tratamento, você tem que ter com outra pessoa. Você não vai agir mais por essa cara, esses desejos aqui. O que vocês querem? O que vocês estão querendo dominar? Sabe, vocês estão na minha cara, você tem que morrer. Aí vai matar os desejos, entendeu? Você vai olhar lá pra sua varoa, você vai olhar pro seu varão, com amor, com alegria, com paz, entendeu? Se guardando, se purificando, esperando o momento de chegar pra o que tem que acontecer no tempo dele, na bênção do Pai, entendeu? Lembre-se que quanto mais próximo cada um estiver de Deus, mais próximo estarão um do outro. Este período também serve para confirmar a perfeita... Oh, glória a Deus, essa parte que é show de bola. Esse período serve também para confirmar a perfeita vontade de Deus para a vida dos dois. Eu já ouvi e vi acontecimentos de relacionamentos cristãos acabar. Não dá certo. Então, acontece que você pode estar namorando a pessoa, tá junto com ela, porém não ser ela, entendeu? E aí, nesse período de tempo aí de vocês estarem se conhecendo, de vocês estarem com essa amizade, vocês estão namorando, porém vocês têm que entender que o cuidado, as precauções aí, os princípios e valores do Senhor tem que estar aí. Então você tem que ter essa visão com relação à amizade da pessoa, né? A gente vai ver mais pra frente aqui essa questão aí do beijo, essa questão do abraço, essa questão de carícias e tudo mais, beleza? Essa só foi a primeira parte do vídeo, onde a gente só deu uma introdução em relação a como, né, duas pessoas elas devem
ser e agir e como é, né, o relacionamento, até o ponto de ter uma confirmação de Deus para que essas duas pessoas elas fiquem juntas, elas realmente sejam uma só carne. Por quê? Porque enquanto você está namorando, você não é uma só carne com a pessoa. Você apenas está no processo de conhecer, vocês ainda estão no processo de conhecerem um ao outro, né? E é como a gente viu aqui, que o namoro cristão é uma preparação. Então, vise isso, tenha sempre isso em mente e, como no finalzinho a gente leu aqui, de se aproximar mais do Senhor, de ter mais comunhão, porque quanto mais comunhão você tiver com o Senhor, mais próximos vocês vão estarem um do outro, ok? E aí vai chegar o momento da confirmação, vai chegar o momento realmente onde o plano de Deus ele vai se revelar claramente para que vocês realmente fiquem juntos, para que vocês realmente entendam do Senhor a vontade dele para a vida de vocês, que o plano dele é que vocês tenham uma família, que vocês formem, sejam uma família, e aí vocês multipliquem-se, né, como a palavra do Senhor ela diz. Ou não, ou vai chegar o momento, né, durante esse processo, esse tempo, que você vai entender de Deus que essa não é a pessoa para a sua vida, certo? Você menina, esse rapaz não é para você, e você rapaz, essa menina não é para você. E aí, né, é lógico que quando Deus ele diz um não, é o mesmo que o Senhor ele tá nos abençoando, é o mesmo que o Senhor ele tá nos livrando. É exatamente isso. Não tem outra palavra, não tem segredo, não tem mistério aqui. A revelation é essa mesmo. O Senhor tá nos livrando. E embora a gente até tenha a vontade do nosso eu, sabe? Nosso querer, os nossos sentimentos, os nossos lábios e tal. Apesar disso, o Senhor, ele nos diz que não para nos livrar do sofrimento. Entendeu? E aí, cada um segue sua vida. Por quê? Porque o Senhor, ele tem um plano melhor, mano. Deus vai colocar um cara, menina, na tua vida. E aí as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer, entendeu? Porque a pessoa certa pra você é a pessoa certa que Deus tem pra você. E essa pessoa vai chegar no momento que tem que chegar, que Deus já preparou, estabeleceu. Entendeu? Essa foi a primeira parte do vídeo. A gente aprendeu sobre o processo, a gente aprendeu sobre como, a gente aprendeu sobre o conhecimento. Lembre dessa questão primordial, dessa questão principal de vivenciar o processo. Entende? A gente vai ver mais coisas aqui pra frente que são assim, realmente de bater de frente mesmo, né? Que é pra poder quebrar alguns paradigmas e pra poder curar, pra poder libertar, pra realmente alinhar a nossa vida à santidade do Senhor. Mas se eu fosse assim resumir essa questão desse vídeo, assim, não exatamente fazendo resumão, mas em uma frase assim, diante de todo esse contexto que a gente viu aqui, todo esse ensino, essa meditação, vivencie o processo, não pule as etapas. Tema ao Senhor, o ame e se ame também, beleza? Consequentemente, você também vai amar e você vai respeitar a pessoa que tá do seu lado, que você tem um interesse aí, tem um plano, que deseja ter um futuro com ela, beleza? Deus abençoe, graça e paz, tchau.